O que vai acontecer um pouco hoje, gente? Essa oficina está dividida em 4 partes. Então, a gente vai começar essa primeira parte falando sobre alguns conceitos. Na segunda etapa, a gente vai pensar, a partir desses conceitos, um lado um pouco mais positivo, então, de quais são as oportunidades que a tecnologia traz para a democracia, como é que a tecnologia pode potencializar a democracia. E, numa terceira parte, pensar o caminho contrário, pensar quais são as coisas negativas que a tecnologia pode trazer, quais são os principais desafios que essa junção entre democracia e tecnologia pode causar para a gente. E por último, a gente vai fazer um exercício um pouco imaginativo de pensar alguns caminhos e possibilidades futuras. Eu vou dar talvez algumas pistas para vocês de coisas que eu penso sobre como seguir, né, a partir dessas oportunidades e desafios, mas a ideia é que a gente saia todo mundo daqui com algumas, não sei, perspectivas e que a gente, no fim, tenha uma troca muito rica sobre como é que democracia e tecnologia se juntam. E aí, como é que a tecnologia pode ativar ou potencializar a democracia? Quais são os principais desafios, né, que a gente vai ver nessa junção? E como é que a gente pode olhar para frente a partir disso? Então, a gente vai fazer um exercício pequeno. E aí, por isso eu vou descer do palco de novo. A gente, como eu falei, a gente criou essa palavra, Demotech, que é a junção de democracia e tecnologia. E aí eu queria que vocês anotassem no post-it, ou em vários post-its, o que é que vem à cabeça de vocês quando vocês pensam na junção dessas duas coisas, tá? É um exercício completamente livre de vocês irem fazendo várias associações. Eu penso em, não sei, na palavra flor, na palavra céu, na palavra mar. É um exercício bem da gente ir ativando o nosso cérebro para o que é que isso aqui significa efetivamente. A ideia é você pensar que palavras vêm à sua mente quando você pensa nesse conceito ou nessa ideia que a gente vai desenvolver aqui de democracia e tecnologia. Então, vou dar para vocês uns 2 minutinhos para vocês anotarem algumas palavrinhas. Então, quais são as palavras que vêm à sua mente? Vou dar mais 1 minuto para vocês. Esse exercício não é para a gente se alongar muito nele. Aqui vem um monte de coisas sobre informação. Então, fake news, informação, liberdade de expressão, liberdade, responsabilidade, deveres, voz e utilizar dados. Opinião, né? Algumas palavras aqui nesse lado. Aqui a gente tem um outro grupo de palavras que tem a ver com participação, transparência, cidadania participativa, participação, urna, transparência, responsabilidade. Então, aqui já um outro grupinho de palavras. Aqui a gente vê a palavra inclusão aparecendo várias vezes, várias. Aqui um outro cantinho que fala sobre já um pouco de tecnologia, internet, democracia, accountability. A gente vai ver alguns termos em inglês, mas a gente vai tentar boas traduções deles, tá, gente? Deliberação virtual. E aqui, achei maravilhoso esse canto, vem insegurança, confusão, dúvida, medo, enfim. Também aqui um cenário já dos nossos desafios, de coisas que a gente vai falar. Comum, aqui uma ótima palavra também. Então, vocês viram que não dá para a gente ter nenhuma noção muito clara, nem do que é democracia, nem do que é tecnologia, nem de como as duas se integram, né? Então, a ideia aqui, gente, dessa parte, vai ser a gente efetivamente destrinchar o que podem ser esses conceitos. E aí, partir então primeiro dessa definição do que é democracia. Quando a gente pensa em democracia, muitas vezes vem aquela ideia super grega, principalmente para os cientistas políticos, sociólogos e antropólogos que estão na plateia. Às vezes essa é a primeira imagem que vem, né? Da ágora, de todos os cidadãos sentados, debatendo sobre alguma coisa, dialogando sobre algum assunto que seja de interesse público, né? Que seja algo que tenha a ver com um bem comum. Agora, é interessante, tem duas curiosidades para vocês. A primeira delas é que na nossa Constituição a palavra democracia não aparece nenhuma vez. Nenhuma. Aparecem várias outras palavras que estão aqui. Aparece cidadania, aparece participação, aparecem liberdade de expressão, aparecem vários outros conceitos, mas a palavra democracia não aparece.
Uma outra curiosidade, a ONU estabeleceu em 2007 o Dia Internacional da Democracia. Aí tem lá também um documento, enfim, falando sobre a importância desse dia. A palavra democracia aparece umas 19 vezes, mais ou menos, e, de novo, sem nenhuma definição do que é. O que aparecem são esses conceitos ao redor do que é que isso pode significar. Então, reparem que não tem exatamente uma tangibilidade, né, uma materialidade no que pode ser democracia efetivamente. Mas a gente tem uma série de conceitos ou de princípios, né, que são comuns a talvez qualquer democracia. Então, a ideia de que o poder emana do povo, por exemplo, né, enfim, a gente usar essa expressão, tem efetivamente a ver com esse poder que é distribuído entre os cidadãos, né, que fala também de um diálogo, e aí esse diálogo pode aparecer principalmente na forma de consenso, né, ou na forma de dissenso. Então, muitas vezes, quando a gente vai pensar uma democracia, a gente vai falar, polarização, quantas coisas que não estão exatamente caminhando para um mesmo lugar. Mas a democracia, ela permite que esse espaço de diálogo e de construção na diferença exista, né? E aí, um outro, talvez, ponto em comum de qualquer democracia é que são baseadas em leis, né? Que há um certo conjunto de normas que organiza aquela sociedade e que todos estão submetidos a esse conjunto de normas de forma igual. Ninguém é acima ou abaixo da lei. Todos os cidadãos daquele local, enfim, a gente aqui, enfim, nesse mundo, por enquanto, divide em países, mas estão submetidos a essa organização. Então, de novo, falando sobre pontos em comum de democracias, mas não há exatamente uma definição do que isso pode ser. Beleza, cobrimos metade da palavra, começamos a cobrir. Tem um outro pedaço, que é tecnologia. Quando a gente vai estudar um pouquinho sobre a morfologia dessa palavra, a gente encontra lá no grego techne, que significa arte ou habilidade, né? Então, a tecnologia ela vai ter sempre a ver com o meio de chegar em alguma coisa, de transformar alguma coisa em outra coisa, tá? Eu acho super interessante essa física, a Ursula Franklin, ela fala sobre tecnologia como uma prática, como um modo de pensar, né? Quase tudo que a gente precisa pensar, a gente precisa de tecnologia. Como é que vocês fazem compras do mês? Indo ao mercado, mas o que é a primeira coisa? Lista. Lista é uma tecnologia, que é você transformar um problema que você tem, é um desafio, né? Bom, eu preciso fazer uma compra do mês, eu vou usar um procedimento, uma ferramenta para me ajudar a tornar essa atividade mais fácil, para eu não esquecer nenhum dos legumes, para eu lembrar o que tem na geladeira para não comprar repetido. Então, a própria lista do supermercado a gente pode considerar como uma tecnologia. Aí a gente vai, talvez, entender como é que se deu a evolução da tecnologia. Então, é claro que a gente pode partir dessa tecnologia analógica, que é a lista, né? Mas a própria lista, hoje em dia, ela pode ser digital, a gente pode fazer a lista no celular enquanto está dentro do metrô, que é o que eu sempre faço. E a gente pode pensar, então, na tecnologia como essa prática, como essa forma de existir, tá? Então, avançando um pouquinho nesses conceitos, a gente pode pensar, então, a partir das tecnologias de informação e comunicação, que a gente apelida de TICs, né? O que são as tecnologias de informação e comunicação? A gente pode pensar elas a partir da sua materialidade, né? Então, por exemplo, um computador, ele é material, né? E ele pode ser entendido como uma tecnologia da informação e da comunicação. Mas a própria internet, a gente pode muitas vezes classificar ela como algo imaterial ou intangível, né? Não é que a gente não tenha noção do que é a internet ou que a gente não consiga se relacionar com ela, mas a materialidade daquilo ali é talvez um pouco mais difícil de entender do que de um computador, né? E para que elas servem? Necessariamente para guardar, manipular, trocar informação. Informação aqui a gente vai intercambiar com a palavra dado, tá? Mas a gente talvez vai ver um pouquinho mais para frente que são coisas diferentes. Mas elas servem basicamente para isso. E quando é que elas vão acontecer, enfim, quando é que o grande boom das TICs vai acontecer? Vai ser durante a terceira revolução industrial.
Ou seja, lá pelos possíveis, a partir talvez dos 40, 50 para cá, alguma coisa mais ou menos por aí, tá? A gente vai ver então que a gente já tem democracia, tecnologia, TICs e que mais? A gente falou então em várias revoluções industriais. A gente estava falando da terceira, a gente pode considerar a primeira desde a Maria Fumaça, piuí, vapor, né? E hoje em dia há o que se convencionou chamar a quarta revolução industrial. O que acontece na quarta revolução industrial? Todas as revoluções para trás, elas muito pensam novas tecnologias ou novas formas de produzir as coisas, enfim, ou a indústria, como um pedaço é físico e outro pedaço é digital. A quarta revolução industrial ela vai fazer com que o físico e o digital se mesclem de uma forma que a gente não consiga se dissociar disso. Quem vive sem celular? Alguém? Nessa sala? Vive sem seu celular? Não, né? Por quê? Começa a fazer parte do nosso dia a dia de uma forma tão dependente que é uma coisa só. Eu não existo aqui, a Débora, e a Débora do Facebook. É a mesma Débora, né? E cada vez mais essa junção entre o que é o mundo físico e o mundo digital vai se miscuindo. A gente pode pensar, por exemplo, pessoas que usam próteses. Para quê? Elas desenvolvem certas tecnologias para suprir, talvez, alguma dificuldade física ou habilidade que elas precisem, e aquilo ali faz parte do corpo físico delas, né? Então, a quarta revolução industrial, ela vai anunciar um pouco uma série de tecnologias específicas. Eu enunciei algumas aqui, como robótica, inteligência artificial, blockchain. A quarta revolução industrial, ela vai trazer um pouco esses elementos para a gente, tá? A internet das coisas, gente, ela é basicamente a internet que a gente tem no nosso celular, daqui a pouco que a gente tem na nossa geladeira, que a gente tem no nosso carro. É literalmente a internet que está nas coisas, nos objetos, né? E para que isso serve? Isso serve muitas vezes para facilitar uma série de atividades nossas. Imagina que quando a gente tiver a internet na nossa geladeira, quando acabarem os ovos, a geladeira vai apitar e falar: ih, acabaram os ovos. Vou trazer mais 3 conceitos para a gente acabar essa parte dos conceitos, tá? A gente criou esse termo aqui bagunçado, chamado Demotech, mas dentro desse termo a gente vai ter talvez 2 grandes conceitos que vêm sendo cada vez mais estudados e que quase estão criando campos de estudos distintos. O primeiro deles é GovTech, que é literalmente a junção da palavra governo com a palavra tecnologia. Para quê? Para que um governo precisa utilizar a tecnologia? Basicamente, eficiência, redução de custos. Quanto mais, por exemplo, digitalizado é um governo, menos custos vai ter com papel, com burocracia, com contratação de funcionários, por exemplo, né? Então, de uma forma geral, é sempre para trazer eficiência àquele governo. Aqui, o cidadão ele é entendido como um cliente para quem o governo presta um serviço, digamos assim, tá? E o governo ele pode ser entendido como plataforma também. Então imagina quando vocês entram lá no portal do MEI. Alguém aqui tem MEI? Várias pessoas têm MEI. Quando vocês entram no portal do MEI, por exemplo, ali é o governo como uma plataforma de serviços para vocês. Né? Você vai lá, entra, faz seu cadastro do MEI, tira seu alvará, tudo isso acontece quase 100% online. A não ser aquela ida chata à prefeitura, você ficar lá 3 horas esperando, essa daí ainda não está acontecendo, mas grande parte das atividades que são serviços que o governo presta, hoje em dia acontecem, né, online, digitalmente. E aí, um outro campo, que é a ideia então de Civic Tech, ou seja, tecnologia cívica. A diferença um pouco, gente, de GovTech e CivicTech, muitas vezes vai ser quem é a pessoa, ou quem é a instituição, ou quem é o ator que inicia ou que cria essa tecnologia. Então, as tecnologias cívicas, elas serão criadas, na sua grande maioria, pela sociedade civil, pelos cidadãos, tá? Aqui,
A ideia, então, de para que servem as tecnologias cívicas, em contraste com o GovTech, que tem a ver com eficiência para dentro do próprio governo, CivicTech aqui tem a ver com participação, ou seja, com uma construção de pontes dos cidadãos para com o governo, né? A gente construir pontes de diversas formas, e aí a gente vai ver um pouco mais no pedaço de oportunidades, mas sempre tendo o cidadão como beneficiário. Como eu coloquei, CivicTech, ela em geral é de baixo para cima, ela tem a ver com movimentos que vêm da sociedade para o governo. Então, podem surgir demandas, por exemplo, de mais participação. Quem conhece o portal E-Cidadania? Poucas mãos, metade da sala. Quem não conhece, conheça. É um portal que foi criado pelo governo, enfim, e a ideia é que vocês possam participar nas discussões legislativas do Congresso a partir desse portal. Então, vocês vão votar se vocês concordam ou não com um projeto de lei, vocês podem... Enfim, aí dentro do E-Cidadania tem uma outra plataforma que vocês podem efetivamente redigir pedaços de um texto legislativo ou dar sugestões de como vocês acham que aquele texto poderia ser escrito. Então, aí, a iniciativa pode ter sido do governo, mas tem a ver, de novo, com participação e com essa construção de uma ponte, tá? Então, para finalizar esse bloco, vocês trouxeram o pedaço um pouco mais interessante, falando sobre informação. E aqui eu resolvi destrinchar exatamente o conceito contrário, de desinformação. Para começo de conversa, a gente tem traduções muito ruins do inglês para o português sobre esse termo, tá? Em inglês, a gente vai ter 3 grandes categorias: desinformação, disinformation, misinformation, que seria alguma coisa como não informação, e, por último, malinformation, ou má informação. Então, são traduções terríveis, por isso que eu não usei nenhuma delas e usei a palavra que a gente usa em português corrente na língua, que é desinformação. Mas tá vendo que quando a gente fala de notícia falsa ou fake news, não tem a ver com isso? Notícia falsa ou fake news vai ter muito mais a ver com propaganda do que efetivamente um fenômeno da desinformação. E a desinformação, gente, ela pode acontecer de 2 grandes formas, que, de novo, tem a ver com esses 3 conceitos que a gente vai usar no inglês, que é a intenção. Ou seja, será que aquela notícia falsa ou aquele pedaço de informação incorreto, ele foi passado para frente de forma desintencionada? Bom, eu, sei lá, recebi uma notícia no WhatsApp aqui, acho que é verdade e passei para frente. Ou será que ela foi construída para causar algum tipo de dano? Ou seja, a imagem de alguém, por exemplo, como a gente teve nessas últimas eleições em relação a candidatos, ou será mesmo para manipular algum tipo, né, de decisão política, pública, ou, enfim, até para, não sei, manchar a imagem de alguém? A gente pode, talvez, entender aqui vários casos de pornografia de vingança que são construídos exatamente para manchar a imagem de uma pessoa, né? E que são, enfim, dentro dessa categoria guarda-chuva, desinformação. A gente vai ver um pouquinho mais desses outros pontos aqui em relação à fábrica, né? Desinformação hoje em dia é um fenômeno que acontece de uma forma praticamente industrial, tá? A gente vai ter grandes centros de produção de notícias falsas ou notícias incorretas ou notícias não verdadeiras. E a gente vai ter toda uma cadeia lógica que usa, assim, aí vai entrar muito, tecnologia e como é a estrutura da tecnologia hoje para que esse compartilhamento de desinformação aconteça cada vez de uma forma mais rápida, mais potente e cause mais dano, na sua grande maioria. E aí um último ponto, e de novo a gente vai voltar isso um pouco mais lá na frente quando falar de desafios, mas por que notícias falsas ou por que desinformação virou esse grande fenômeno? Tem a ver com 2 elementos. Um deles é humano, que é o viés de confirmação, ou seja, quando eu leio alguma coisa com a qual eu já concordo,
a minha tendência é não questionar se aquilo é verdade, se não é verdade, de onde é que vem, que fonte é essa, né? Então, isso tem a ver com viés de confirmação, que é um elemento humano, e um segundo elemento, que é um elemento técnico, efetivamente, que é o algoritmo. Por exemplo, uma receita de bolo. Uma receita de bolo é um algoritmo, em última instância. Tá bom assim? Eu gosto de usar essa metáfora porque ela me facilita muitas coisas. Porque eu, como não entendo nada de programação, eu sei que uma receita de bolo é uma sequência de passos para fazer um bolo, né? É claro que se eu errar um pouquinho aqueles passos, vai ser um bolo solado, como é o caso em todas as vezes que eu tento fazer bolo. Todas. Eu nunca consegui fazer um bolo na minha vida, gente. Se vocês tiverem uma receita melhor, porque o meu algoritmo tá furado. Mas então, voltando aqui para a ideia de desinformação, gente, a gente vai, de novo, destrinchar um pouco mais essa ideia de quais são os desafios, né, e olhar um pouco para esse cenário de eleições últimas, mas também mais macro, né, que não é só aqui no Brasil, esse fenômeno está acontecendo de uma forma global, mundial. E aí, vamos terminar nossa primeira parte de conceitos.